Jorge Jesus joga num 4-1-3-2. Ele gosta de jogar assim. Cadê o segundo volante? Pronto, agora continua. Mas ele falou isso na entrevista pós-jogo, pode reproduzir. Eu tô errado, ô Eugênio? Não, deixa eu te explicar por quê. Ele joga... Sim. É porque eu fiz a brincadeira, porque vocês estavam aqui ontem com o Moser. Eu queria perguntar pro Moser. Sim. Fiquei em casa vendo. Cadê o segundo volante? Quem é o segundo volante aí? Porque na prática é o seguinte, né? O que ficou muito claro no jogo. Em momento nenhum, Jesus, fala sobre numeração de posicionamento em campo. 3, 1, 2. Ele bota o time dele em campo. Na prática mesmo, o Flamengo teve o Arão, o Diego um pouco à frente do Arão e os outros dois lá na frente. Era uma espécie de 4-2-4. Na prática, porque os homens de lado eles vão embora. Quanto Madureira mais fácil. Quanto Madureira Tá mais falando fácil. de Lucas Silva e Vitinho. Lucas Silva e Vitinho. Sim. Ficava uma linha de 4 lá na frente. É claro, quando tiver que voltar, esses caras vão recuar um pouco mais e vão ficar, de repente, na linha do Diego, que estava um pouco à frente do Arão. Por isso ele disse que o Diego foi um segundo homem. E ele reclamou. Estava um pouco à frente do Arão, que o Arão estava lá quase como um terceiro zagueiro. Aí entraria o Gerson. Aí, teoricamente, se é Nessa isso que posição. ele chama de segundo homem, Mas aí tem... onde o Diego jogou. Mas aí tem a De Arrascaeta, aí tem Everton, aí tem Diego, aí tem jogador pra fazer. Então, eu fiquei só... Eu vi a entrevista dele, né, e fiquei confuso. Porque se ele joga com um volante, 3 meias e 2 atacantes... Aonde aparece a figura do segundo volante? Você sabe uma coisa que me chamou a atenção? E eu acho que muitos jogadores desse elenco do Flamengo terão problemas com o Jorge Jesus exatamente por causa de uma palavra: intensidade. Muitos desses caras aí que foram citados, eles talvez não consigam ter a intensidade que ele vai exigir do time. E talvez ele já tenha percebido isso, e na cabeça dele... O Gerson, que é um jogador de 22 anos e que ele, segundo informações, acompanha lá no futebol italiano, ele conseguiria fazer com um pouco mais de intensidade do que, por exemplo, só citando um exemplo, o Arão, o que ele quer no time. Eu tenho a impressão que passa um pouco por aí. Por exemplo, o Diego que jogou nessa função, né? Sim. Talvez ele tenha visto, ainda é uma dedução, tá, gente? Não é informação, que alguns desses jogadores... no quesito intensidade, possam deixar a desejar. Talvez seja essa a única explicação. Porque, sim, e até linkando com o que disse ontem aqui o Moser, que deu um espetáculo aqui o Moser. Foi muito legal. Eu acho que ele pode estar buscando no Gerson, estou tentando fazer um exercício positivo aqui, justamente essa cultura europeia. Ele já que tá ele 2 anos desenvolveu lá, jogando lá nesses últimos anos. Essa interpretação de jogo com uma cabeça mais próxima do que ele tem. Sim. Porque o Gerson, de fato, não foi destaque até agora jogando no futebol italiano. Não foi. A Fiorentina terminou em 14º lugar, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Sim. Garantiu a permanência na primeira divisão na última rodada. E o Gerson não foi titular da Fiorentina. Fui buscar todos os jogos onde ele se posicionou. O Gerson jogou as últimas partidas como primeiro homem de meio campo na Fiorentina. Algumas como segundo. Outras como meia se aproximando dos atacantes e jogou também como meia lateral. Ou seja, ele joga em todas as posições do meio de campo. Isso é bom. É versátil. Porque ele pode dar várias opções ao treinador na hora de montar o time. Mas ele não é um segundo homem nato de meio campo. Vou trazer o Gerson porque ele é essa peça. O Ganso jogou de não segundo é homem essa figura. no Sevilha. Ele não é segundo homem. E ele jogou. Não quer dizer que ele jogue com excelência na função. Por isso que eu acho que o Flamengo investir no jogador e o histórico do Jorge Jesus é de comprador. No Benfica, o Moser falou isso aqui. Ele tinha o recurso, ele comprou, ganhou. Se o Flamengo puder comprar, ok. Agora, é a função que ele precisa hoje no elenco? Porque ele, depois do jogo ele falou Flávio Henrique, que segundo homem ele só tinha um. Ele deixou isso bem claro, né? Bem claro. Pois é, vamos ver. Ô, João, Vamos aguardar, pois não. deixando de lado as nomenclaturas volante, o meia que vai e vem, bom, enfim, esquece a nomenclatura. É a mesma coisa que o Abel estava buscando e não achou no time.
O Abel? O primeiro volante do time qual é? O Abel tinha um Arão, né? Que era o cara dele. Mas o primeiro volante do Abel era o Cueja. O Cueja. Ele queria o segundo volante, que é o cara com qualidade para ir e para voltar. Pelo que eu estou entendendo, é isso que o Jesus quer. Esqueça a nomenclatura. Alguns vão chamar de volante, outros vão chamar de segundo volante, outros vão falar de um meia que faça o box-to-box e tal. Que é a crítica do Abel, que o Arão não fazia com qualidade essa função, que é o que vai acontecer agora. Não, que Quesada, me perdoe, mas eu acho que é o contrário. O quê? Ele, para o Abel, ele tinha encontrado e não abria mão desse jogador porque dava equilíbrio ao time e o jogador era o William. O Abel, sim, nós criticávamos que ele não fazia. A torcida... Mas o Abel... A torcida do Flamengo gostava do desempenho do Arão? Não gosta até Era um hoje. jogo. Não gostava, mas ele era um ponto de equilíbrio. Quando ele o jogava Abel bem, isso, o time ia bem. Pelo menos era Bom, essa a impressão que eu então tinha. estamos com uma O leitura... Abel estava satisfeito com o Arão. Então nós estamos com uma leitura legal. Isso que você disse, então o Jesus parece sabe que não tá, não. Mas sabe que não qual- precisa. Mas tem Então, uma diferença enorme. então aí. tem esse cara em cima Que- do que você falou aí. No jogo, o que Tem o segundo volante, o Arão. Tem, Não mas precisa assim, contratar ninguém, então. É isso? No que a gente Mas viu ele falou no... que tem um desequilíbrio. Tem 5 primeiros volantes e tem um segundo volante, não foi isso? Isso. Foi o que ele Ele falou, que eu discordo. Eu discordo. Mas peraí, Também discordo. ele quer contratar o segundo volante para compor grupo ou para chegar e ser dono da Eu acho que vaga? para chegar e jogar. Pra Contratar chegar pra e jogar. né? Eu acho. Eu acho. Qual é Dedução. a grande diferença do time do Abel em termos de organização em campo, posicionamento em campo, pro que o Jesus colocou em campo contra o Madureira? Vamos imaginar, o Arão jogou no lugar do Cuejar. Não tinha ninguém onde jogava o Arão. Ele tirou aquele jogador e botou mais um centroavante. A diferença é essa. A diferença é essa. Então, assim, ele não vai buscar aquele jogador. Ele vai buscar um outro que possa jogar pelos dois Que ali no seja meio. meia e seja volante. Que possa jogar pelos dois. Porque ele não vai é ter o um Diego. time, em princípio, pelo que se viu contra o Madureira, Não é o Diego. mais ousado. É um time mais arriscado, mais lançado ao ataque. Todo mundo tem que participar da marcação. Só que esse homem que vai ficar um pouquinho mais atrás, talvez tenha que ter mais mobilidade para fazer a cobertura junto com o Arão. De todos esses jogadores que o Flamengo sondou, tem um cara que está jogando pelo Chile a Copa América, que seria esse cara. Arangues. Grande volante, hein? Excelente. Vidal. Pronto, ele já bichou a camisa. Não, eu tô falando dos caras que foram aí eu sondados. acho que- né? Não, Os dois, é que os eu dois vi- cairiam o Vidal, maravilhosamente. Mas eu tô falando o Arangues porque ele foi um dos nomes, a gente falou aqui, Sim. um dos E é um nomes. baita jogador. Mas antes da chegada Você imagina, do o JJ. Cuejar, Arangues. Mas antes da chegada do JJ, né? Depois que o JJ chegou, não. é. Agora, ainda falando de Copa América e mercado. Copa, esquece a Copa. Tem muita. Né, que uma Copa é sempre uma referência legal. Não, a Copa América ano que vem. Quando o João na falou do Argentina. Rafinha ser o reserva do Daniel Alves, por que você não falou isso também? Por que não entrou em destaque, em pauta? Para de pegação de Não. pé. Deixa eu falar só uma Quem tá coisa. implicando com você? O Rafinha, lateral direito, mais de 30. O Miranda, se vem, mais de 30. E o Felipe Luiz, mais de 30. E o Diego Alves. Mais de 30. Mais de 30. E o Diego Ribas. É que o goleiro... Não, eu tô falando da defesa. A defesa do Flamengo pode ficar com uma média de... É que o goleiro é menos impactante, porque o goleiro pode jogar em alto nível até os 40 sem Sim, problema. sim, Mas sim. para quem não gosta É. de time que fica envelhecido, você vai aumentar consideravelmente, porque aí o Miranda vem para ganhar a vaga do Léo, né? Fora isso, a intensidade diminui, né? Todas as questões que já foram explicadas pelo Edmundo, da velocidade do jogo e tal, e coisa do tipo. Enfim. Só aqui é importante esclarecer o seguinte, a situação do Felipe Luiz, ela é concreta. O Flamengo, de fato, já fez uma proposta para ele e aguarda uma definição do Felipe Luiz, embora esteja no mercado. O Miranda, não. O Miranda apenas declarou ontem o seguinte, olha, voltar para o Brasil é uma coisa bacana, coisa que ele não dizia. E como o Flamengo, há algum tempo, manifestou interesse, e o presidente do Flamengo é o chefe da delegação, quem sabe não esteja aí se abrindo uma possibilidade. Mas a situação do Felipe Luiz é uma situação bem mais concreta nesse momento. Flamengo precisa de um zagueiro para atuar ao lado de Rodrigo Caio? É a pergunta que saiu ali. Léo Duarte dá conta do recado? Qual a dupla reserva do Flamengo? Tuller e Rodolfo. Rodolfo e o Dantas, né? Que jogou. Isso. Vamos lá, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Aí a dupla reserva seria Tuller e Rodolfo. O Flamengo precisa de mais um zagueiro ali? Pensando em dois times, vamos fazer a mesma coisa que a gente analisa o Palmeiras com dois times. Aí seria legal ter o Miranda. Acho que é esse o Porque raciocínio. aí você pode ter um time com Léo e o Rodrigo Caio, do time chamado B, o Miranda e um desses o Tuller? zagueiros. E o Miranda ia ensinar muito o Tuller também, Nossa, né? muito.
É isso. Pensando nisso, Pensando sim. dessa maneira. Mas para a zaga de titular, eu manteria Rodrigo. o Léo Duarte e o Rodrigo Caio. Muito bem, vamos aguardar. Certo é que quarta-feira que vem é a estreia de Jorge Jesus, Copa do Brasil, grande jogo, Atlético Paranaense e Flamengo lá na Arena da Baixada. Vai começar a era Jorge Jesus e nós vamos para um rápido intervalo. E eu já posso anunciar aqui, Cheita Verde, o que vem por aí da nossa pré-temporada? Posso? Próximo. Olha, presta atenção que na volta do break